Então, nessa ação penal 503-3800-18, depoimento do senhor Ricardo Pernambuco Backhauser Jr. Essa audiência é gravada, eu pedi para o senhor se aproximar um pouco da mesa, falar ao microfone, está na sua frente. Pode se aproximar mais. Mais? Isso. Perfeito. Pode puxá-lo também na sua direção. Senhor Ricardo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Senhor Ricardo, também é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Perfeito, isso mesmo. Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Perfeito. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Ricardo? Pretendo. Então, senhor Ricardo, também por força desse acordo, o senhor tem que dizer aqui apenas a verdade, só interessa aqui a verdade perante a justiça, e eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir além da responsabilidade criminal, o senhor perde o seu acordo. Perfeito, entendi. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. O senhor é diretor, proprietário da empresa Carioca, é isso? Eu não sou mais diretor. Eu entrei na Carioca em maio de 97, me tornei diretor estatutário em maio de 2001, onde fiquei até maio de 2014, quando saí e fui para o Conselho Consultivo e para uma holding da empresa. O senhor tem conhecimento de ajustes entre empresas que participavam de licitações da Petrobras para vencer obras? Sim. A Carioca participava desses ajustes? A Carioca eventualmente participava porque ela não era uma empresa que tinha cadastro para participar em todas as obras. Então, em todas as obras em que a Carioca tinha cadastro, ou seja, que poderia ser convidada, ela entrava em contato? Como é que funcionava isso? Em algumas obras que a Carioca era convidada, principalmente obras prediais, como é o caso do Novo Simples, também terminais marítimos, a Carioca conseguia algum contato com as empresas que tinham maior participação na Petrobras. Como é que era feito esse contato, senhor Ricardo? Olha, nós tínhamos um diretor da parte de óleo e gás, que era o senhor Luiz Fernando Santos Reis. Depois quem veio a sucedê-lo foi o senhor Alberto Vilaça, que eram os diretores de óleo e gás. Eles é que mantinham a grande maioria desses contatos, obviamente com sempre a minha ciência e a ciência da diretoria da empresa. Mas o senhor saberia dizer, por exemplo, se a Carioca que identificava uma obra que queria e aí procurar outras empresas, ou eram feitas reuniões independentes de ter obra que a Carioca fosse participar? Não, a gente sempre olhava o programa de investimentos da Petrobras e nesse programa de investimentos identificava quais seriam as obras possíveis, por exemplo, da Carioca participar. Né? Então, porque a gente não tinha um cadastro amplo na Petrobras. Naquela época a gente tinha cadastro em obras, como eu falei, prediais, terminais e gasodutos. Mas a Carioca participava de todas as reuniões daquele grupo de empresas ou só da que tinha interesse? Só a Carioca participava das reuniões nas quais ela tinha sido convidada para as obras, e também lá pelo ano de, se não me engano, 2010, quando estava saindo o projeto do Comperj, a Carioca foi convidada e também teve um contato também com essas empresas, mas não conseguimos nada. Mas mesmo a Carioca não participando então das reuniões periódicas, o senhor tinha conhecimento de que existiam essas reuniões? Era palavra corrente no mercado? A gente ouvia no mercado. A gente ouvia no mercado, no dia a dia do mercado, e a gente era convidado eventualmente nas obras então que nós estávamos qualificados. Quais obras, o senhor se recorda em quais obras os senhores participaram dessas reuniões? Bom, essa obra aqui do Novo Simples foi uma das obras, né, se eu não me engano foi uma das primeiras. Teve também o terminal de Barra do Riacho, o terminal de GNL da Bahia, no estado da Bahia. Né, eu diria que são obras que me vêm agora e são obras que a Carioca fez ajuste de mercado. Nessa obra do Novo Simples, como que ocorreu o contato, o senhor sabe dizer? Olha, essa obra do Novo Simples, eu acho que o contato iniciou-se com o nosso diretor Luiz Fernando. Nós já tínhamos uma obra em conjunto privada com a Andrade Gutierrez, e sabendo então
de que a Petrobras iria lançar esses editais de todas essas obras prediais, foi feito esse contato, essa conversa surgiu entre o Luiz Fernando e, se eu não me engano, o Antônio Pedro, para então começarem a montar, ver e conversar com outras empresas como é que se conseguiria fazer um ajuste de mercado. O senhor pessoalmente participou de alguma reunião com outras empresas para tratar desse tema? Olha, até onde eu me lembro, não, porque o nosso diretor, o Luiz Fernando Santos Reis, que era a pessoa indicada. Eu me lembro que eu participei de uma reunião, mas não tinha nada de Novo Sempre, já para o Comperj, que eu fui em São Paulo, na UTC, junto até com o Roberto Moscou, da nossa empresa. Me lembro dessa reunião, estavam presentes o Dalton Avancini, o Ricardo Pessoa, da Queiroz Galvão, não me engano, não me lembro, mas acho que era o Otton. Foi só essa reunião. Não tinha um dia a dia de participação na Petrobras. Mas ainda que sem participar das reuniões, por exemplo, do caso do Sempre, o senhor acompanhou tudo que aconteceu? Acompanhamos, porque o Luiz Fernando retratava isso a mim, que era o diretor comercial da empresa e acionista também, a Roberto Moscou, então sempre a gente estava a par. E o senhor sabe dizer se foi feito um acerto, então, nessa obra? Acerto. Que acerto era esse? Então, a obra do Novo Sempre, a gente poderia dividir ela em 3 etapas, né? Que foi o primeiro contato com as empresas, depois a arrumação do consórcio e, por último, o pagamento de vantagens indevidas, né? Com relação à arrumação de mercado, isso começou, então, nessa reunião, nessa conversa do Luiz Fernando com o Andrade Gutierrez, e que depois foi ampliada para uma conversa com as empresas maiores do Brasil, que a gente sabia que não deixariam de ser convidadas para esse certame. A partir daí houve uma definição de prioridades, quem gostaria de estar em qual posição. A Carioca, até pela obra do Sempre, ser no Rio de Janeiro, onde ela tem grande parte da sua operação, eu diria majoritariamente a sua operação, se colocou para ficar no Sempre. A Odebrecht, a Camargo Correia e a Rotif ficaram na obra da sede de Vitória. A Carioca, junto com a OAS, Construbase, Chain e Construcap, ficaram no Novo Sempre. E no CIPD ou CPDI ficou a Andrade Gutierrez com a Queiroz Galvão, se não me falha a memória, a Mendes Júnior também. Haveria uma 4ª obra em Santos, que é a sede da Petrobras em Santos, mas até onde eu sei, essa obra foi parada e foi feita muito tempo depois. Tá ótimo. Ótimo. O senhor não saberia dizer quais as pessoas das outras empresas que participavam dessa conversa? Olha, com certeza o Luiz Fernando vai poder dizer com mais precisão, mas tinha algumas pessoas que a gente já conhecia de mercado. Então, o Agenor Medeiros, da OAS, era uma pessoa que a gente sabia, o próprio Antônio Pedro, uma pessoa que eu já tinha tido contato por causa do Ari Manaus. Das outras empresas... Da Chain, o senhor saberia dizer quem que... A Chain, quer dizer, eu conheci muito pouco o Edson Coutinho, mas sabia que ele era a pessoa que lidava com o óleo e gás. O José Antônio Marcílio Schwartz também? Não, o José Antônio eu conheço, mas não tinha ideia de que ele participava dessas reuniões. Pela Construbase, o senhor sabe dizer quem participava? Na Construbase eu conheço desde que cheguei em São Paulo, que eu moro em São Paulo, o Genésio. Ele era o diretor comercial da Construbase, então até nas reuniões do consórcio Sempre ele participava. O senhor sabe dizer se é o Genésio Schiavinato? Isso, é ele mesmo. E pela Construcap? Pela Construcap, eu acredito, eu acho, o Roberto Capobianco, que é a Construcap, é também uma empresa familiar como nós, e o Roberto, de vez em quando, participava dessas reuniões. Era o que me era relatado. E o Erasto Messias, você conhece? Não, eu conheço o Erasto Messias Júnior. Fiquei até surpreso do envolvimento dele aqui na denúncia do Novo Sempre, porque não tinha a menor ideia, nunca ouvi participação dele. Ele era da Ferreira Guedes, né? Ele não era nem de nenhuma das 5 empresas. Tá, e então foi decidido que seria feito um consórcio, é isso, com essas empresas para ganhar? Foi decidido que ia ser feito um consórcio extremamente inusual, né, doutor, porque eu não me recordo na Carioca de ter feito um consórcio de 5 empresas. É um
consórcio que tem até grandes complexidades de gestão, são 5 empresas. Mas como a obra do SEMPS era a obra maior em termos de valor, foi aquela que permitiu acomodar mais empresas nesse ajuste de mercado. Foi definido então que esse consórcio seria vencedor, é foi isso? Foi definido que o Odebrecht, Camargo Correia e Rotif na sede de Vitória, que já tinha acontecido, se eu não me engano, até antes, esse consórcio que seria o nosso, e Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão. Mas qual que era o procedimento que as empresas adotaram para poder garantir que esse acerto ia dar certo? Era preço? O que era? Não, as empresas conversavam, definiam as suas prioridades e, a partir daí, as empresas que estavam consorciadas para dar a proposta faziam a sua proposta e entregavam, e tinham outras empresas que faziam as chamadas propostas de cobertura. Era passado um preço para que as outras empresas não ultrapassassem esse preço, é isso? Na verdade, a Petrobras, eu não tenho muito esse dia a dia da Petrobras, mas a Petrobras tinha lá um orçamento que nem sempre era conhecido, né? E a gente definia lá um preço e pedia para a empresa que ia dar cobertura dar 4% acima, 5% acima, por aí. Agora consta na documentação da Petrobras que a empresa W Torre foi quem venceu o primeiro bid. Certo. Como é que as empresas reverteram isso? Então, a empresa W Torre, acontece que quando houve a entrega da proposta, nós fomos surpreendidos pela presença da Walter Torre, né, da W Torre. Vimos isso, quer dizer, ficamos surpresos. A Walter Torre acabou sendo inabilitada, né? Depois ela recorreu, ela foi habilitada, só que num procedimento usual da Petrobras, que é o rebide, ela acabou não dando o preço, baixando o preço. Ela já estava 40, se não me engano, era 40 milhões abaixo da nossa proposta. E aí nós fomos e demos. E ela não fez isso porque ela, ao longo do processo do SEMPS, ela participou desse ajuste de mercado. E ela participou desde o começo ou foi procurada posteriormente? Não, então, inclusive no meu depoimento anterior ao Ministério Público, eu tinha falado que o Walter tinha me procurado ao final da licitação para os compromissos. Eu me equivoquei porque depois eu fui achar um passaporte, a minha esposa me lembrou que ela guardava todos os passaportes que a gente tem, e aí eu fui pegar esse passaporte e vi que eu tenho 2 viagens em 26 de abril e em 21 de junho para o exterior. 2007? 2007. 26 de abril e 21 de junho de 2007. Esse passaporte está com os meus advogados. Então, houve... essa conversa com o Walter, ela começou até onde eu sei, pela OAS, Andrade Gutierrez e a Chaim, que tinham mais relação com o diretor da Walter Torre, que era o Francisco Caçador, né? Mas nós tínhamos feito um pouco antes um consórcio com a Walter Torre para entregar uma proposta no data center do Banco do Brasil. Então, acabou que o Walter foi na minha casa para conversar sobre essa obra do SEMPS. Eu estava até viajando, por isso é que a única dúvida é se era antes da viagem do dia 26 ou antes da viagem do dia 21. Né? Ele foi na minha casa conversar sobre essa obra e eu disse para ele que essa obra já estava com um grupo sendo delineado, indicado para ser o vencedor, para ver se ele podia, de alguma maneira, respeitar isso, que ele seria agraciado em outras obras. A conversa parou por aí. Desculpa, ele já sabia desse assunto ou foi a primeira vez que ele recebeu esse pedido? Já estava conversando com a AES, com o Andrade? Eu acho que o Caçador já tinha tido pelo menos um primeiro contato. Mas quem foi na sua casa foi o próprio Walter Torre. Torre. E eu não me lembro de ter tido o Caçador na minha casa. O Walter é muito claro que foi a minha casa em São Paulo. A partir daí eu não tive mais contato nenhum com o Walter Torre, mas obviamente acompanhamos passo a passo a negociação e foi feita uma negociação com o Walter de pagar a ele 18 milhões de reais para que ele não então participasse e não desse um preço mais baixo na obra do SEMPS. Seria no rebide ele não apresentar a proposta? No rebide, no tradicional rebide da Petrobras, foi o que aconteceu. Ele não
abaixou o preço. 18 milhões de reais seriam pagos como e por quem? Pelo consórcio. Pelo consórcio. Para que ele não desse o rebite. Foi dividido igualmente entre as empresas? Na verdade, foi dividido e o consórcio, eu não sei como foi esse pagamento. O consórcio foi que ficou encarregado desse pagamento. O senhor autorizou esse pagamento? O Luiz Fernando deu ciência a nós e nós autorizamos. Isso foi dividido pelas 5 empresas que participaram do consórcio e mais as outras empresas, o senhor tem conhecimento? Não tenho conhecimento das outras. Tenho conhecimento de que o consórcio Novo Sempre ficou encarregado de fazer esse pagamento. Como é que isso saiu da empresa como custo? Em que centro de custo, o senhor tem noção? Como que isso foi abarcado dentro da empresa? Não tenho, até porque eu não tinha o dia a dia operacional da obra, né? Não fazia parte da minha responsabilidade. Agora, ele deve ter entrado dentro do centro de custo do consórcio. Aí o consórcio solicitava aportes à empresa, a empresa aportava na conta dos consórcios e a partir daí o consórcio administrava esse pagamento. Agora, essa decisão, o senhor sabe dizer se foi... Todas as empresas do consórcio participaram dessa decisão de pagar a aprovação. Eu fui informado de que sim, até porque... Todas estavam de acordo com isso? Eu acredito sim, porque todas seriam beneficiadas. O senhor entregou um documento que é o anexo 60 da denúncia, chamado Ata de Negociação Consórcio Novo Sempre e Petrobras. Perfeito. O senhor conhece que documento é esse? Eu conheço o documento. O senhor sabe dizer o que ele... Não, na verdade, foi uma ação do consórcio Novo Sempre, através da nossa líder, a OAS, pedindo à Petrobras uma oportunidade para reestudar melhor e dar uma nova proposta competitiva ao projeto Novo Sempre. A Petrobras diz que só faria isso, até onde eu me lembro do documento, só faria isso se a W Torre não, quando as negociações com a W Torre fossem encerradas e não chegasse ao preço almejado pela Petrobras. Isso aconteceu e, posteriormente, nós demos o preço, demos o desconto lá de 50 milhões de reais. Nesse momento dessa reunião que resultou nessa ata, a W Torre já estava acertada com o consórcio ou não, o senhor sabe dizer? Eu acredito que sim, porque essa reunião, se eu não me engano, ela se deu muito próximo do final da licitação. Acho que ela foi em alguma coisa em 14 de setembro ou 16 de setembro e a nosso preço... E o encerramento foi, acho que dia 19 de setembro, alguma coisa. O senhor não estava pessoalmente presente na reunião? Não. Era uma reunião que a líder, como éramos um consórcio de muitas empresas, a líder, normalmente ela já tem, e principalmente num consórcio desse, a líder é que tem esse protagonismo. A líder seria a OAS. O senhor sabe dizer se o José Aldemário Pinheiro teve envolvimento direto nessa negociação com a W Torre? Olha, eu até informei na minha colaboração que eu recebi um SMS do Léo num domingo dizendo: vocês me fizeram trabalhar num domingo, deu tudo certo. Então eu não sei, eu não posso dizer se o Léo esteve pessoalmente com o Walter ou se o Agenor o informou e ele ficou monitorando com a Agenor essa questão. Mas esse SMS dizia respeito a esse acerto? Esse SMS, neste caso, dizia a respeito ao acerto com a W Torre? Desse negócio, exatamente. Tem um item aqui dessa ata que o senhor entregou, que tem a seguinte expressão: o amigo informou que a princípio não veio obstáculos a esta apresentação. Isso após... Primeiro tem a OAS indagou se poderia então preparar, com risco seu, uma proposta com condições mais vantajosas para ser apresentada à Petrobras no próprio dia 19 de setembro. Amigo informou que a princípio não vê obstáculos a essa apresentação, mas, sendo o processo conduzido por uma comissão de licitação, verificaria a disponibilidade da comissão a receber a proposta, etc. Quem que é o amigo aqui, o senhor sabe dizer? Não sei. Não sabe dizer? Não sei. Então, o senhor disse que foram 3 fases. Houve a primeira fase do acerto, uma segunda fase de pagamentos. O que é a segunda fase de pagamentos? Não, aí, na verdade, eu coloquei como terceiro ponto, já com o contrato em andamento, né, houve o pagamento de vantagens indevidas. Para quem? Pagávamos a Mário Góes. A Mário Góes? A Mário Góes. Mas quem era o destinatário desses valores? Mário Góes nos dizia que ele representava Pedro Barusco. O senhor
conversou com Pedro Barusco? Não. Mantinha contato? Não. Eu tive uma vez só com Pedro Barusco, numa conversa exclusivamente de oportunidade futura. Não foi uma vez na minha vida. O que o Mário Góes dizia, então? Eu não tinha esse dia a dia também com o Mário Góes, era o Luiz Fernando Santos Reis, que conhecia o Mário Góes, até na obra do Sempre, como eu já disse antes, quer dizer, no início a OAS ficava responsável por agrupar, porque ela era líder para esses pagamentos. A Carioca começou a ter outras obras na Petrobras, como esses terminais que eu falei para o senhor, e o Luiz Fernando já conhecia o Mário Góes de muito tempo, de trabalhos passados. Então o Luiz Fernando fez com que a cota-parte que coubesse a Carioca seria paga diretamente da Carioca Mário Góes. E foi isso que aconteceu. Como que os senhores tinham essa certeza de que o Mário Góes representava o Pedro Barusco realmente? Porque ele falava e a gente sabia no mercado, e ele falava e as coisas aconteciam. Né? Isso então eram feitos pagamentos relacionados à diretoria de serviços, é isso? Certo. Pedro Barusco, o senhor saberia dizer se esses pagamentos iriam para o Renato Duque também? Olha, eu imaginava que se ia para Pedro Barusco, caminharia para a chefia dele, mas eu não tenho essa informação. E na diretoria de abastecimento? Diretoria de abastecimento, a Carioca nunca teve uma relação. Essa obra Novo Sempre não tinha relação? Nem essa, nem os outros. Teve uma obra só que, se eu não me engano, era o terminal de Barra do Riacho, que a diretoria de abastecimento era cliente da diretoria de serviço, mas nós não tínhamos relação com a diretoria de abastecimento. E o senhor saberia dizer se esse dinheiro também era destinado a um partido político? Olha, no nosso caso, nós não destinamos dinheiro, não foi dito a nós para a gente destinar dinheiro a partido político. A Carioca não fez, inclusive, pagamentos de a Carioca doações? Sempre fez doações ao Partido dos Trabalhadores, sempre foi uma grande doadora ao Partido dos Trabalhadores, mas nunca com uma vinculação direta a nenhum contrato. Nesse episódio do Novo Sempre, houve contato com o senhor João Vacari relacionado a algum desses pagamentos? Não, a esse específico consórcio Novo Sempre, não. Eu até coloco no meu depoimento de colaboração que teve um evento específico no gasoduto Quari-Manaus que teve com o João Vacari. Em relação ao Novo Sempre, não. Você pode rapidamente falar sobre esse evento do Quari-Manaus? Então, a obra do Quari-Manaus, nas quais nós fizemos em consórcio com a Andrade Gutierrez. Mas sobre o pagamento, o João Vacari procurou vocês? Sim, não, a Andrade Gutierrez, que era líder com 65% da obra, ela fez uma negociação com o Partido dos Trabalhadores que haveria um TEG, que a obra estava indo muito mal, então haveria um termo extrajudicial. Esse termo extrajudicial houve, foi pago na monta de 100 milhões de reais para o nosso consórcio. Com isso ficou acertado que o consórcio pagaria 5 milhões de reais ao Partido dos Trabalhadores, na qual a Carioca ficou com essa cota parte de 1.750.000. Mas quem que fez esse pedido? A Andrade ou o João Vacari? Não, a Andrade disse que tinha acertado com o PT, com o João Vacari. Eles estiveram no meu escritório em São Paulo e eu disse para eles, claro, que se a Andrade Gutierrez acertou isso e ela é líder, vamos então cumprir. Mas acertou, como é que o senhor sabe que era relacionado ao gasoduto? Acertou para que fosse feito esse porque nós fazíamos a obra do TEG juntos. Então era uma coisa específica para o TEG. Era um valor específico para o TEG. Era um valor específico para que o TEG é um aditivo, é isso? Termo extrajudicial. Mas é um aditivo, é um tipo de... como se fosse um aditivo, é um reequilíbrio do contrato. É um reequilíbrio do contrato. Exatamente. Então foi pago o João Vacari para que houvesse esse reequilíbrio do... Foi pago ao PT 5 milhões de reais. Mas o senhor sabe se o João Vacari pessoalmente foi quem negociou com o Andrade? Ou... Não, o João Vacari esteve nessa reunião comigo ok. na Andrade, na Carioca, com a Andrade Gutierrez. Então nessa reunião com o João Vacari ficou confirmado esse pagamento? Ficou confirmado que a Andrade tinha feito o acerto e se eu confirmava, eu disse que sim. E foi feito pagamento via doação? No nosso caso, a gente fez um levantamento, levantamos em investigações internas que 800 mil reais desse valor nós fizemos pagamentos em espécie. Isso está até no nosso depoimento de colaboração, nos nossos documentos da leniense. E os outros
950 mil. Se nós não conseguimos descobrir que foram feitos por espécie, nós então devemos ter feito por doação eleitoral. Fizemos por doação eleitoral. Doação oficial. Oficial. Okay. O senhor Paulo Ferreira também foi secretário tesoureiro do partido. O senhor chegou a ter contato? Eu tive contato com o Paulo Ferreira, mas nunca tive nenhuma conversa de vantagens ilícitas com ele. Mas por que o senhor teve contato com ele? Não, porque nós sempre ajudávamos o PT em campanhas eleitorais. Ele era o tesoureiro e nós então doávamos para o PT como para outros partidos. Ele era o tesoureiro do PT. Nesse caso, nessas doações que o senhor disse, o senhor tem noção de quanto foi doado para o partido ao longo do tempo? Doutor, agora de cabeça assim eu não tenho. Mas isso está tudo entregue nos nossos documentos que podem ser esclarecidos. Assim, de cabeça aqui eu não tenho. Há um valor que o senhor disse que era relacionado a essa obra do gasoduto. E o restante do valor, o senhor sabe... O senhor apresenta uma razão por que eram feitos esses pagamentos? Não, primeiro porque nós tínhamos obras com o Partido dos Trabalhadores e a gente sempre, então, entendia que a gente tinha que... Mas o que são obras com o Partido dos Trabalhadores? Não, obras com a Petrobras, né? Não com o Partido, com a Petrobras, desculpa. Como todos esses terminais, gasodutos. Então a gente entendia que tinha que fazer esses depósitos, essas doações ao Partido dos Trabalhadores, como fizemos para outros partidos também. Tá. O senhor disse que obtinha dinheiro em espécie para... talvez tenha feito pagamentos em espécie ao partido, é isso? Não, sim. Nesse caso desse TEG, como eu lhe falei, nós identificamos R$800 mil que a gente pagou em espécie. O senhor sabe dizer como é que era feito esse pagamento em espécie? Era entregue a alguém ia buscar? Não, então esse pagamento em espécie existiam duas maneiras. Existia contratos de frios, né, contratos que não tinham serviço. Existia também o superfaturamento de contratos com a devolução de uma parte em espécie. Mas para entregar, por exemplo, essa parte que seria devida ao partido, como é que era entregue isso? Olha, na verdade, esse dinheiro chegava lá em São Paulo, né? E como está nos nossos documentos, o Alexandre Sakura, no caso do TEG de Manaus, a meu pedido, entregava para uma pessoa do Partido dos Trabalhadores. Ele até identificou como nome de Marta. Não sei mais. Agora, e a geração desse dinheiro que o senhor vinha falando sobre as notas fiscais? Qual era a pessoa que os senhores contratavam para fazer esse... Não, nós tínhamos uma pessoa da confiança da família, que é a Tânia Fontinelli, que também está aqui no processo. Ela era a pessoa que era responsável por fazer toda essa operação de Caixa 2, com a nossa ciência, com a ciência de meu pai, autorizado sempre. E ela, então, fazia contratos com as empresas que ela identificava que poderiam fazer esses contratos e depois distribuir esse dinheiro. O senhor conhece o senhor Adir Assad? Não, eu não conheço o senhor Adir Assad, mas sei das empresas dele e elas fizeram contratos com a Carioca. Tá, vamos interromper um minutinho pelo tamanho do áudio, tá? Desculpa. Estou na estação penal 503-5800, continuidade do depoimento do senhor Ricardo Pernambuco Beckhauser, Júnior. Eu devolvo a palavra ao Ministério Público para começar as perguntas. Então, as empresas do senhor Adir Assad faziam contratos, Sim. Recebiam dinheiro e devolviam sem prestação de serviços, é isso? Com a Carioca, as empresas do senhor Adir Assad, tiveram 2 contratos com a Carioca. Uma foi a Rockstar, que fazia patrocínio, se eu não me engano, de corrida de Stock Car. Foi feito esse patrocínio, a Carioca patrocinou durante um ano um carro de Stock Cars, mas esse contrato tinha um valor maior, então ele fazia a devolução desse valor. E também tinha a empresa Legend, que também fez. Essa não fez serviço, fez só a geração de Caixa 2 para nós. Tá. O senhor tem conhecimento de como eram feitos também os pagamentos nas empresas do Mário Góes? Eram feitos contratos falsos também ou era feito entrega em dinheiro? As empresas... Nós não tivemos nenhum contrato com a empresa de Mário Góes, ou com as empresas de Mário Góes. Com o Mário Góes nós fizemos as entregas de 2 maneiras, ou em espécie, né, ou em depósitos no exterior da conta de meu pai para a conta que ele indicava. Conta do seu pai, o senhor se recorda? É a Cliver. 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 Ok.
Consta aqui da denúncia, senhor Ricardo, que a Construbase teria feito também pagamentos ao Partido dos Trabalhadores por meio do senhor Paulo Ferreira. O senhor tem conhecimento desses? Não tenho conhecimento. Desse pagamento? O senhor Alexandre Romano? Não conheço. Não conhece, né? E os senhores Roberto Trombetta e Rodrigo Morales? Eu fui conhecendo o processo que eles tinham essas notas no consórcio Novo Sempre. Não os conheço. Os valores devidos pelo consórcio aos empregados da Petrobras, relacionados à Petrobras ou ao partido, cada empresa ficava responsável por fazer os seus pagamentos? O consórcio era responsável por fazer os pagamentos? O senhor sabe dizer se as outras empresas faziam pagamentos? Como eu disse, no início, a OAS fazia os pagamentos centralizados de todas as empresas do consórcio. A partir de um certo momento, se eu não me engano, lá pelo meio da obra, a Carioca foi uma empresa que teve o aval do Mário Góes para ela ter uma relação direta com o Mário Góes. A partir daí, a Carioca teve a sua relação direta com o Mário Góes. Mas e a Chainha, a Construcap e a Construbase, o senhor sabe dizer se elas pagavam também? Não sei. Imagino que sim, mas não sei, não posso afirmar porque eu também não participava do dia a dia do consórcio. Ótimo. Me parece que há alguns contratos assinados pelo consórcio, pela pessoa jurídica do consórcio, por exemplo, com as empresas de Roberto Trombetta e Rodrigo Morales. E esses contratos do consórcio foram assinados não apenas pela empresa líder, mas por funcionários de todas as empresas consorciadas, das 5. Exato. Então, essas 5 empresas, ao menos que assinaram esses contratos quando o senhor disse que eram feitos pagamentos pelo consórcio, sabiam que aquilo eram... Sabiam. Eu não sabia. Só vinha saber de contratos com o Roberto Trombetta e o Rodrigo Morales quando aconteceu a Operação Lava Jato e os documentos do SEMPES. Até porque os documentos fiscais, todos os documentos pela lei ficam com a empresa líder do consórcio, né? Então, como eu não tinha o dia a dia operacional da obra do SEMPES, eu não sabia. Mas o senhor sabia que o consórcio estava pagando o valor que era devido por todas as empresas? Sabia. O senhor tem conhecimento de o João Vacari ter sido apresentado ou ao senhor ou ao seu pai por Paulo Ferreira? Olha, o João Vacari, ele não foi apresentado a meu pai, foi apresentado a mim, provavelmente na transição de Paulo Ferreira para João Vacari, que Paulo Ferreira foi inclusive candidato, se eu não me engano, a deputado federal em 2010, e a Carioca, inclusive, fez doações para a campanha de Paulo Ferreira, e aí seria uma questão natural a apresentação de João Vacari. Houve uma intercessão ou um pagamento relacionado à inclusão da Carioca na lista de convidados da Petrobras? E esse foi um outro pagamento que nós relatamos no nosso termo de colaboração. Foi um pagamento de R$1 milhão que o João Vacari uma vez me pediu. Eu pedi autorização a meu pai, foi feito esse pagamento, se eu não me engano, em 4 prestações de R$250 mil. Foi uma pessoa de nome Albuino que trabalhava comigo em São Paulo, a qual eu pedi a ele para entregar, e ele, inclusive, tem o depoimento dele na colaboração desses pagamentos. Mas isso foi um acerto com o Vacari? Foi um pedido que ele nos fez. Eu entendi que não poderia deixar de atendê-lo por esse pedido. Conversei com meu pai, ele autorizou, porque existia uma série de obras na Petrobras acontecendo e a gente, como falei, estavam ficando de fora das obras maiores. Ele fez esse pedido, então, no contexto de inclusão da empresa na lista de convidados, é isso? Doutor, eu não sei se foi no contexto, mas aconteceu esse pedido e depois nós fomos até convidados para o FN 5, se eu não me engano, em Uberaba. Infelizmente esse convite chegou para nós de maneira muito tarde, faltando só 20 dias para a licitação, e nós então não conseguimos dar o preço. Ótimo. Obrigado. Sem mais. Senhora regulação. Obrigado. A Dirassade, a defesa, tem perguntas? Oi? Sim. A defesa de Agenor e de Léo Pinheiro. Sem perguntas. A defesa de Alexandre Correia Romano. Sem perguntas.
A defesa de Edson Freire Coutinho. Sem perguntas. A defesa de Erasto Messias da Silva. Sem perguntas. A defesa de Genésio Chavinato. Sem perguntas. A defesa de José Antônio Marcílio Schwartz. Sem perguntas. Defesa de Paulo Adalberto Alves Ferreira. Sem perguntas. A defesa de Renato Souza Duque. Sem perguntas. A defesa de Rodrigo Morales. Sem perguntas. Defesa de Roberto Ribeiro Capobianco. Senhor Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão daquela empresa MTR. MTR, Gestão Empresarial Limitada. Ouvindo aqui um depoimento seu anteriormente, que consta dos autos, o senhor declarou e reafirmou aqui nessa oportunidade que o senhor tomou conhecimento desse contrato com a MRTR só no dia anterior ao seu depoimento. Perfeito. E o senhor declarou também que o senhor Luiz Fernando dos Santos Reis também não sabia. Também não. desse. O senhor saberia me dizer se o senhor sabe se o consórcio usou essa MRTR, esse contrato, para pagar propina? Eu não sei dizer. Aquela outra. O senhor também declarou, tinha um papelzinho aqui. O senhor também declarou num dos vídeos que está nesses autos, senhor Ricardo, que eu queria que o senhor explicasse melhor isso. O senhor afirmou que tanto a Construcap quanto a Construbase, elas teriam recebido o convite no momento posterior. O senhor diz isso, que a Construbase e a Construcap entraram numa fase posterior. O senhor saberia me explicar o porquê disso? Sim, pode ser que eu tenha feito uma confusão, que eu sei que, por exemplo, a Construbase, inclusive, ela deu proposta na concorrência da sede de Vitória. Eu não sei da Construcap. Mas havia naquela época todo mundo fazendo muita força para entrar no chamado cadastro da Petrobras e ser convidado. A Construcap, ela conseguiu o convite para entrar na obra do Novo Sempre. Não sei se ela já tinha tido o convite para a obra da sede de Vitória. Provavelmente o Luiz Fernando poderá esclarecer isso melhor. Mas a partir do momento que ela entrou na concorrência do Novo Sempre, pelo tamanho e pelo volume, nós entendíamos que caberia fazermos um consórcio de 5 empresas. Ok. Mas o senhor não sabe me dizer, por exemplo, afirmativamente, se num primeiro momento ela não estava no cadastro da Petrobras e posteriormente ela ingressou no cadastro? Não sei. Tá, obrigado. Defesa de Roberto Trombeto. Alguns esclarecimentos do juízo aqui. O senhor mencionou, quando foi indagado ao senhor, como é que o senhor sabia que o Mário Góes representava, de fato, o Pedro Barusco. E o senhor utilizou a expressão, as coisas aconteciam. Que coisas aconteciam? Convites para novas obras aconteciam, o Mário Góes trazia informações para o Luiz Fernando Santos Reis do que ia acontecer e discutimos com ele alguns problemas de contrato, eram coisas assim do dia a dia, Excelência. E isso é uma contrapartida do pagamento, então? Excelência, o pagamento de vantagens indevidas à Petrobras, ela era uma coisa já, uma questão institucionalizada, né? Por que o senhor fala isso? Porque a gente já sabia que tinha que fazer esses pagamentos, tanto é que em todas as obras nossas que nós executamos sobre essa direção, houveram esses pagamentos, né? Eu diria que era para ter uma relação tranquila no contrato. Os contratos eram muito difíceis, muito de projetos falhos no início, então contratos que precisariam de uma alteração importante, e era importante ter o Dr. Pedro Barusco, vamos dizer assim, afirmativo às melhorias do contrato. Mas sofreu alguma ameaça, extorsão? Não. Até onde eu sei, não houve nenhum tipo de... Haviam pressões, muitas pressões. A Carioca, inclusive, como ela tinha dificuldades de fazer a produção espécie, ela sempre ficava com dívidas. A Carioca era muito pressionada pelos seus atrasos. Todo mundo pagava ou só a Carioca, a OS? Como é que é? Excelência, eu sei como era a regra. Agora, eu nunca... No consórcio Novo Sempre, no início, a OAS pagava pelas
pagava, obviamente, as outras aportando no consórcio pelas 5 empresas. Mas eu Isso não, que o senhor falou, da OS pagando pelas outras. As outras tinham isso muito claro? O senhor tinha, por exemplo, isso muito claro, que a OS estava pagando Tinha. propina pelas demais? tinha. Não, ela pagava com o dinheiro do consórcio, que as empresas aportavam. Tá, mas o senhor, a sua empresa e as demais empresas, a Carioca, a Chain, a Construcap, a Construbase, elas tinham isso bem claro, que a OS estava pagando propina para elas? Sim. E quanto que eram as propinas, o senhor não mencionou? Excelência, eu acredito que, nesse caso, ficou acertado um valor próximo de 1%. Por que eu acredito? Não, porque, de novo, eu não estava no dia a dia, mas o Luiz Fernando colocava a gente a par. Como depois nós saímos desse pagamento do consórcio Novo Sempre para pagar nós mesmos, e como a gente conseguiu ter outras obras, a gente acabava misturando os pagamentos das outras obras que a gente, por exemplo, obras nossas, a gente chegou a negociar em valores mais baixos do que 1%. Depois que quanto tempo mais ou menos a Carioca começou a pagar separado da OS propina no Novo Sempre? Mais ou menos pela metade do contrato. Isso foi quanto tempo mais ou O menos? contrato é de 2007, né, de setembro de 2007, eu acredito que lá para o meio de 2008. E como é que ficou o cálculo da propina a partir de então? Como que a Carioca pagava? E Não, ela discutia diretamente com o Mário Góes, como é que iria se fazer isso. Mas era 1% em cima Não, do teve quê? contratos nossos que a gente até conseguiu reduzir. Não, sim, mas do Novo Simples. No Novo Simples, eu diria que seria 1%. Agora, 1%, mas daí em cima do quê? da cota parte da Carioca, que tinha 20% do consórcio. E o senhor sabe se as outras empresas também passaram a pagar separado? Eu não sei, Excelência. Não conversou com elas. Não, essas questões, depois que cada um cuida do seu. Enquanto estava o consórcio, a OAS representando a gente, todo mundo sabia e aprovava. O senhor chegou a conversar sobre esses assuntos da propina no contrato da Novo Sempre com algum dos dirigentes das outras empreiteiras participantes do consórcio? Não. O senhor mencionou também a Rockstar e a Legend, o senhor mencionou que seria empresa do Adir Assad, mas o senhor sabia na época que eram empresas do Adir Assad? Sabia. O senhor sabia por qual motivo? Não, porque a Tânia Fontinelli, nossa diretora financeira, nos informou Que era do Adir Assad. que era do Adir Assad. Esse contrato de patrocínio do Rockstar foi o senhor que fez? Não, foi a Tânia. O senhor mencionou esses 18 milhões que foram pagos lá para W Torre, mas valia a pena pagar um valor tão alto assim? 18 milhões? Essa é uma questão, Excelência, que ao final do contrato a gente viu que não valeu a pena, porque nós chegamos a ter prejuízo no contrato ao final dele. Mas não só o medo de perder a obra, como o medo de ter um contrato num preço muito vil, nos fez entender que seria essa a melhor escolha. Pois respondendo à indagação do advogado aqui, esse contrato com o Rodrigo Morales e Roberto Tombrito, da MRT, que o senhor mencionou, que o senhor ficou sabendo na época, um pouco antes do seu depoimento, mas não era informado os detalhes desses repasses de dinheiro? Esse consórcio era um consórcio peculiar, como eu falei, por ter 5 empresas. A Carioca, naquele momento, estava conseguindo aumentar o seu volume de contratos, não só com a Petrobras, como com outros clientes, e o foco estava naquelas obras que a gente tinha maior participação e maior risco. Né? Nós tínhamos um representante no consórcio, o Rodrigo, que eu até pessoalmente não conheço, trabalhou muito tempo na empresa, mas posso ter de vista, porque eu nunca trabalhei muito na área operacional. E provavelmente, eu não sei se foi discutido o caso específico da empresa, mas foi discutido, as empresas faziam aportes ao consórcio. Sim. Né? Mas o representante da Carioca no consórcio sabia desse contrato? Que esse contrato fraudulento? Olha, o Rodrigo, até no seu depoimento, além disso, ele disse que ele assinava porque entendia que era uma ordem a assinar e a OAS estava liderando o contrato. Então são esses esclarecimentos do juízo. Eu declaro encerrado o depoimento
do senhor Ricardo. Pode falar. Senhor Ricardo, o senhor, por gentileza, assine aqui. Rebide no tradicional rebide da Petrobras, foi o que aconteceu. Ele não abaixou o preço. 18 milhões de reais que seriam pagos como e por quem? Pelo consórcio, Pelo consórcio. para que ele não desse o rebide. Foi dividido igualmente entre as empresas? Na verdade, foi dividido e o consórcio, eu não sei como foi esse pagamento. O consórcio foi que ficou encarregado desse O pagamento. senhor autorizou esse pagamento? O Luiz Fernando deu ciência a nós e nós autorizamos. Isso foi dividido pelas 5 empresas que participaram do consórcio e Nós- mais as outras empresas, o senhor tem conhecimento? Não tenho conhecimento das outras. Tenho conhecimento de que o consórcio Novo Sempre ficou encarregado de fazer esse pagamento. Como é que isso saiu da empresa como custo? Em que centro de custo, o senhor tem noção? Como que isso foi Não tenho. abarcado dentro da empresa? Não tenho. Até porque eu não tinha o dia a dia operacional da obra, né? Não fazia parte da minha responsabilidade. Agora, ele deve ter entrado dentro do centro de custo do consórcio. Aí o consórcio solicitava aportes à empresa, a empresa aportava na conta dos consórcios e a partir daí o consórcio administrava esse pagamento. Agora, essa decisão, o senhor sabe dizer se foi... Todas as empresas do consórcio participaram dessa decisão de pagar Da aprovação, Walter W. Torres? eu fui informado de que sim, até porque Todas estavam de acordo com isso? eu acredito sim, porque todas seriam beneficiadas. O senhor entregou um documento que é o anexo 60 da denúncia, chamado Ata de Negociação Consórcio Novo Sempes e Petrobras. O Perfeito. senhor conhece que documento é esse? Eu conheço o documento. O senhor sabe dizer o que ele... Não, na Diz verdade, em foi uma relação ao que ação você do falou? consórcio Novo Sempre, através da nossa líder, a OAS, pedindo à Petrobras uma oportunidade para reestudar melhor e dar uma nova proposta competitiva ao projeto Novo Sempre. A Petrobras diz que só faria isso, até onde eu me lembro do documento, só faria isso se a W Torre não, quando as negociações com a W Torre fossem encerradas e não chegasse ao preço almejado pela Petrobras. Isso aconteceu e, posteriormente, nós demos o preço, demos o desconto lá de 50 milhões de reais. Nesse momento dessa reunião que resultou nessa ata, a W Torre já estava acertada com o consórcio ou não? O senhor sabe dizer? Eu acredito que sim, porque essa reunião, se eu não me engano, ela se deu muito próximo do final da licitação. Acho que ela foi em alguma coisa em 14 de setembro ou 16 de setembro, e a nosso preço e o encerramento foi, acho que dia 19 de setembro, alguma coisa. O senhor não estava pessoalmente presente na reunião? Não. Era uma reunião que a líder, como éramos um consórcio de muitas empresas, a líder, normalmente ela já tem, e principalmente num consórcio desse, a líder é que tem esse protagonismo. A líder seria A OAS. OAS. O senhor sabe dizer se o José Aldemário Pinheiro teve envolvimento direto nessa negociação com a W Torre? Olha, eu até informei na minha colaboração que eu recebi um SMS do Léo num domingo dizendo: vocês me fizeram trabalhar num domingo, deu tudo certo. Então eu não sei, eu não posso dizer se o Léo esteve pessoalmente com o Walter ou se o Agenor o informou e ele ficou monitorando com a Agenor essa questão. Mas esse SMS dizia respeito a esse acerto? Esse SMS, não neste dúvida caso, dizia a respeito ao acerto com a W Torre. desse negócio, exatamente. Tem um item aqui dessa ata que o senhor entregou que tem a seguinte expressão: o amigo informou que a princípio não veio obstáculos a esta apresentação. Isso após. Primeiro tem a OAS indagou se poderia então preparar com risco seu uma proposta com condições mais vantajosas para ser apresentada à Petrobras no próprio dia 19 de setembro. Amigo informou que a princípio não vê obstáculos a essa apresentação, mas sendo o processo conduzido por uma comissão de licitação, verificaria a disponibilidade da comissão a receber a proposta, etc. Quem que é o amigo aqui, o senhor sabe Não dizer? sei. Não sei. Não sabe dizer? Não sei. Então, o senhor disse que foram 3 fases. Houve a primeira fase do acerto, uma segunda fase de pagamentos. O que é a segunda fase de pagamentos? Não, aí, na verdade, eu coloquei como terceiro ponto, já com o contrato em andamento, né, houve o pagamento de vantagens indevidas. Para quem? Pagávamos a Mário Góes. A Mário Góes. A Mário Góes.
Mas quem era o destinatário desses valores? Mário Góes nos dizia que ele representava Pedro Barusco. O senhor conversou com Pedro Barusco? Não. Mantinha contato? Não. Eu tive uma vez só com Pedro Barusco, numa conversa exclusivamente de oportunidade futura. Foi uma vez na minha vida. O que o Mário Góes dizia, então? Eu não tinha esse dia a dia também com o Mário Góes, era o Luiz Fernando Santos Reis, que conhecia o Mário Góes, até na obra do Sempre, como eu já disse antes. Quer dizer, no início, a OAS ficava responsável por agrupar, porque ela era líder para esses pagamentos. A Carioca começou a ter outras obras na Petrobras, como esses terminais que eu falei para o senhor, e o Luiz Fernando já conhecia o Mário Góes de muito tempo, de trabalhos passados. Então o Luiz Fernando fez com que a cota parte que coubesse a Carioca seria paga diretamente da Carioca a Mário Góes. E foi isso que aconteceu. Como que os senhores tinham essa certeza de que o Mário Góes representava o Pedro Barusco realmente? Porque ele falava e a gente sabia no mercado, e ele falava e as coisas aconteciam, né? Isso então eram feitos pagamentos relacionados à diretoria de serviços, é isso? Certo. Pedro Barusco, o senhor saberia dizer se esses pagamentos iriam para o Renato Duque também? Olha, eu imaginava que se ia para Pedro Barusco, caminharia para a chefia dele, mas eu não tenho essa informação. E na diretoria de abastecimento? Diretoria de abastecimento, a Carioca nunca teve uma relação. Essa obra Novo Sempre não tinha relação? Nem essa, nem os outros. Teve uma obra só que, se eu não me engano, era o terminal de Barra do Riacho, que a diretoria de abastecimento era cliente da diretoria de serviços, mas nós não tínhamos relação com a diretoria de abastecimento. E o senhor saberia dizer se esse dinheiro também era destinado a um partido político? Olha, no nosso caso, nós não destinamos dinheiro, não foi dito a nós para a gente destinar dinheiro a partido político. A Carioca não fez, inclusive, pagamentos de a Carioca doações? Sempre fez doações ao Partido dos Trabalhadores, sempre foi uma grande doadora ao Partido dos Trabalhadores, mas nunca com uma vinculação direta a nenhum contrato de Vitória. A Carioca, junto com a OAS, Construbase, Chaim e Construcap, ficaram no Novo Sempre. E no CIPD ou CPDI ficou a Andrade Gutierrez, com a Queiroz Galvão, se não me falha a memória, a Mendes Júnior também. Haveria uma quarta obra em Santos, que é a sede da Petrobras em Santos, mas até onde eu sei, essa obra foi parada e foi feita muito tempo depois. Tá ótimo. Ótimo. O senhor não saberia dizer quais as pessoas das outras empresas que participavam dessa conversa? Olha, com certeza o Luiz Fernando vai poder dizer com mais precisão. Mas tinha algumas pessoas que a gente já conhecia de mercado. Então, o Agenor Medeiros, da OAS, era uma pessoa que a gente sabia. O próprio Antônio Pedro era uma pessoa que eu já tinha tido contato por causa do Ari Manaus. Das outras empresas... Da Chaim, o senhor saberia dizer quem que... Da Chaim, quer dizer, eu conheci muito pouco o Edson Coutinho, mas sabia que ele era a pessoa que lidava com o óleo e gás. O José Antônio Marcílio Schwartz também? Não, o José Antônio eu conheço, mas não tinha ideia de que ele participava dessas reuniões. Pela Construbase, o senhor sabe dizer quem participava? Na Construbase eu conheço desde que cheguei em São Paulo, que eu moro em São Paulo, o Genésio. Ele era o diretor comercial da Construbase, então até nas reuniões do consórcio sempre ele participava. O senhor sabe dizer se é o Genésio Schiavinato? Isso, é ele mesmo. E pela Construcap? Pela Construcap, eu acredito, eu acho, o Roberto Capobianco, que a Construcap é também uma empresa familiar como nós, e o Roberto, de vez em quando, participava dessas reuniões. Era o que me era relatado. E o Erasto Messias, o senhor conhece? Não, eu conheço o Erasto Messias Júnior. Fiquei até surpreso do envolvimento dele aqui na denúncia do Novo Sempre, porque não tinha a menor ideia, nunca ouvi participação dele. Ele era da Ferreira Guedes, né? Ele não era nem de nenhuma das 5 empresas. Tá, e então foi decidido que seria feito um consórcio, é isso, com essas empresas para ganhar? Foi decidido que ia ser feito um consórcio extremamente
inusual, né, doutor, porque eu não me recordo na Carioca de ter feito um consórcio de 5 empresas. É um consórcio que tem até grandes complexidades de gestão, são 5 empresas. Mas como a obra do SEMPES era a obra maior em termos de valor, foi aquela que permitiu acomodar mais empresas nesse ajuste de mercado. Foi definido então que esse consórcio seria vencedor, é Foi isso? Foi definido que o Odebrecht, Camargo Correia e Rotif na sede de Vitória, que já tinha acontecido, se eu não me engano, até antes, esse consórcio que seria o nosso, e Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão. Mas qual que era o procedimento que as empresas adotaram para poder garantir que esse acerto ia dar certo? Era preço? O que era? Não, as empresas conversavam, definiam as suas prioridades e, a partir daí, as empresas que estavam consorciadas para dar a proposta faziam a sua proposta e entregavam, e tinham outras empresas que faziam as chamadas propostas de cobertura. Era passado um preço para que as outras empresas não ultrapassassem esse preço, é isso? Na verdade, a Petrobras, eu não tenho muito esse dia a dia da Petrobras, mas a Petrobras tinha lá um orçamento que nem sempre era conhecido, né? E a gente definia lá um preço e pedia para a empresa que ia dar cobertura dar 4% acima, 5% acima, por aí. Agora consta na documentação da Petrobras que a empresa W Torre foi quem venceu o primeiro bid. Certo. Como é que as empresas reverteram isso? Então, a empresa W Torre, acontece que quando houve a entrega da proposta, nós fomos surpreendidos pela presença da Walter Torre, né, da W Torre. Vimos isso, quer dizer, ficamos surpresos. A Walter Torre acabou sendo inabilitada, né? Depois ela recorreu, ela foi habilitada, só que num procedimento usual da Petrobras, que é o rebide, ela acabou não dando o preço, baixando o preço. Ela já estava 40, se não me engano, era 40 milhões abaixo da nossa proposta. E aí nós fomos e demos. E ela não fez isso porque ela, ao longo do processo do SEMPES, ela participou desse ajuste de mercado. Ela participou desde o começo ou foi procurada posteriormente? Não, então, inclusive no meu depoimento anterior ao Ministério Público, eu tinha falado que o Walter tinha me procurado ao final da licitação para os compromissos. Eu me equivoquei, porque depois eu fui achar um passaporte, a minha esposa me lembrou que ela guardava todos os passaportes que a gente tem, e aí eu fui pegar esse passaporte e vi que eu tenho 2 viagens em 26 de abril e em 21 de junho para o exterior. 2007? 2007. 26 de abril e 21 de junho de 2007. Esse passaporte está com os meus advogados. Então, houve... essa conversa com o Walter, ela começou até onde eu sei, pela OAS, Andrade Gutierrez e a Chaim, que tinham mais relação com o diretor da Walter Torre, que era o Francisco Caçador, né? Mas nós tínhamos feito um pouco antes um consórcio com a Walter Torre para entregar uma proposta no data center do Banco do Brasil. Então, acabou que o Walter foi na minha casa para conversar sobre essa obra do SEMPES. Eu estava até viajando, por isso é que a única dúvida é se era antes da viagem do dia 26 ou antes da viagem do dia 21, né? Ele foi na minha casa conversar sobre essa obra e eu disse para ele que essa obra já estava com um grupo sendo delineado, indicado para ser o vencedor, para ver se ele podia, de alguma maneira, respeitar isso, que ele seria agraciado em outras obras. A conversa parou por aí. Desculpa, ele já sabia desse assunto ou foi a primeira vez que ele recebeu esse pedido? Já estava conversando com a AES, com o Andrade? Eu acho que o Caçador já tinha tido pelo menos um primeiro contato. Mas quem foi na sua casa foi o próprio foi o Walter Torre. Torre. E eu não me lembro de ter tido o Caçador na minha casa. O Walter é muito claro que foi a minha casa em São Paulo. A partir daí eu não tive mais contato nenhum com o Walter Torre, mas obviamente acompanhamos passo a passo a negociação e foi feita uma negociação com o Walter de pagar a ele 18 milhões de reais para que ele não então participasse e não desse um preço mais baixo na obra do SEMPES.
Seria no rebid ele não apresentar a proposta. No rebid. Nesse episódio do Novo Sempre, houve contato com o senhor João Vacari relacionado a algum desses pagamentos? Não, a esse específico consórcio Novo Sempre, não. Eu até coloco no meu depoimento de colaboração que teve um evento específico no gasoduto Quari-Manaus que teve com o João Vacari. Em relação ao Novo Sempre, não. Você pode rapidamente falar sobre esse evento do Quari-Manaus? Então, a obra do Quari-Manaus, nas quais nós fizemos em consórcio com a Andrade Gutierrez. Mas sobre o pagamento, o João Vacari procurou vocês? Sim, não, a Andrade Gutierrez, que era líder com 65% da obra, ela fez uma negociação com o Partido dos Trabalhadores que haveria um TEG, que a obra estava indo muito mal, então haveria um termo extrajudicial. Esse termo extrajudicial houve, foi pago na monta de 100 milhões de reais para o nosso consórcio. Com isso ficou acertado que o consórcio pagaria 5 milhões de reais ao Partido dos Trabalhadores, na qual a Carioca ficou com a sua cota à parte de 1.750.000. Mas quem que fez esse pedido? A Andrade ou o João Vacari? Não, a Andrade disse que tinha acertado com o PT, com o João Vacari. Eles estiveram no meu escritório em São Paulo e eu disse para eles, claro, que se a Andrade Gutierrez acertou isso e ela é líder, vamos então cumprir. Mas acertou, como é que o senhor sabe que era relacionado ao gasoduto? Acertou para que fosse feito esse porque nós fazíamos a obra do TEG juntos. Então era uma coisa específica para o TEG. Era um valor específico para o TEG. Era um valor específico para que o TEG é um aditivo, é isso? Termo extrajudicial. Mas é um aditivo, é um tipo de... É como se fosse um aditivo, é um reequilíbrio do contrato. É um reequilíbrio do contrato. Exatamente. Então foi pago ao João Vacari para que houvesse esse reequilíbrio do... Foi pago ao PT 5 milhões de reais. Mas o senhor sabe se o João Vacari pessoalmente foi quem negociou com o Andrade? Ou... Não, o João Vacari esteve nessa reunião comigo ok. na Andrade, na Carioca, com a Andrade Gutierrez. Então nessa reunião com o João Vacari ficou confirmado esse pagamento? Ficou confirmado que a Andrade tinha feito o acerto e se eu confirmava, eu disse que sim. E foi feito pagamento via doação? No nosso caso, a gente fez um levantamento, levantamos em investigações internas que 800 mil reais desse valor nós fizemos pagamentos em espécie. Isso está até no nosso depoimento de colaboração, nos nossos documentos da leniense. E os outros 950 mil, se nós não conseguimos descobrir que foram feitos por espécie, nós então devemos ter feito por doação eleitoral. Fizemos por doação eleitoral. Doação oficial? Oficial. Okay. O senhor Paulo Ferreira também foi secretário tesoureiro do partido. O senhor chegou a ter contato? Eu tive contato com o Paulo Ferreira, mas nunca tive nenhuma conversa de vantagens ilícitas com ele. Mas por que o senhor teve contato com ele? Não, porque nós sempre ajudávamos o PT em campanhas eleitorais. Ele era o tesoureiro e nós então doávamos para o PT como para outros partidos. Ele era o tesoureiro do PT. Nesse caso, nessas doações que o senhor disse, o senhor tem noção de quanto foi doado para o partido ao longo do tempo? Doutor, agora de cabeça assim eu não tenho. Mas isso está tudo entregue nos nossos documentos que podem ser esclarecidos. Assim, de cabeça aqui eu não tenho. Há um valor que o senhor disse que era relacionado a essa obra do gasoduto. E o restante do valor, o senhor sabe... O senhor apresenta uma razão por que eram feitos esses pagamentos? Não, primeiro porque nós tínhamos obras com o Partido dos Trabalhadores e a gente sempre, então, entendia que a gente tinha que... Mas o que são obras com o Partido dos Trabalhadores? Não, obras com a Petrobras, né? Não com o Partido dos Trabalhadores, com a Petrobras, desculpa. Como todos esses terminais, gasodutos. Então a gente entendia que tinha que fazer esses depósitos, essas doações ao Partido dos Trabalhadores, como fizemos para outros partidos também. Tá. O senhor disse que obtinha dinheiro em espécie para... talvez tenha feito pagamentos em espécie ao partido, é isso? Não, sim. Nesse caso desse TEG, como eu lhe falei, nós identificamos 800 mil reais que a gente pagou em espécie. O senhor sabe dizer como é que era feito esse pagamento em espécie? Era entregue a alguém ia buscar? Não, então esse pagamento em espécie existiam duas maneiras. Existia contratos de frios, né, contratos que não tinham serviço. Existia também o superfaturamento de contratos com a devolução de uma parte em espécie. Mas para entregar, por exemplo, essa parte que seria devida ao partido, como é que era entregue isso? Olha, na verdade, esse dinheiro chegava lá em São Paulo, né? E como está nos nossos documentos, o Alexandre Sakura, no caso do TEG de Manaus, a meu pedido,
entregava para uma pessoa. Do Partido dos Trabalhadores, ele até identificou como nome de Marta. Não sei mais. Agora, e a geração desse dinheiro que o senhor vinha falando sobre as notas fiscais, qual era a pessoa que os senhores contratavam para fazer esse Não, esse nós dinheiro tínhamos uma pessoa da confiança da família, que é a Tânia Fontinelli, que também está aqui no processo. Ela era a pessoa que era responsável por fazer toda essa operação de Caixa 2, com a nossa ciência, com a ciência de meu pai, autorizado sempre. E ela, então, fazia contratos com as empresas que ela identificava que poderiam fazer esses contratos e depois distribuir esse dinheiro. O senhor conhece o senhor Adir Assad? Não, eu não conheço o senhor Adir Assad, mas sei das empresas dele e elas fizeram contratos com a Carioca. Vamos interromper um minutinho pelo tamanho do áudio, tá? Desculpa. Estou na estação penal 503-5800, continuidade do depoimento do senhor Ricardo Pernambuco Beckhauser, Júnior. Eu devolvo a palavra ao Ministério Público para começar as perguntas. Então, as empresas do senhor Adir Assad faziam contratos, Sim. recebiam dinheiro e devolviam Com sem a prestação Carioca, de serviços, é isso? com a Carioca, as empresas do Dr. Adir Assad, do senhor Adir Assad, desculpe, tiveram 2 contratos com a Carioca. Uma foi a Rockstar, que fazia patrocínio, se eu não me engano, de corrida de Stock Car. Foi feito esse patrocínio, a Carioca patrocinou durante um ano um carro de Stock Cars, mas esse contrato tinha um valor maior, então ele fazia a devolução desse valor, e também tinha a empresa Legend, que também fez. Essa não fez serviço, fez só a geração de Caixa 2 para nós. Tá. O senhor tem conhecimento de como eram feitos também os pagamentos nas empresas do Mário Góes? Eram feitos contratos falsos também ou era feito entrega em dinheiro? As empresas... Nós não tivemos nenhum contrato com a empresa de Mário Góes, ou com as empresas de Mário Góes. Com o Mário Góes nós fizemos as entregas de 2 maneiras, ou em espécie, né, ou em depósitos no exterior da conta de meu pai para a conta que ele indicava. Conta do seu pai, o senhor se recorda? É a Cliver. Cliver. Ok. Consta aqui da denúncia, senhor Ricardo, que a Construbase teria feito também pagamentos ao Partido dos Trabalhadores por meio do senhor Paulo Ferreira. O senhor tem conhecimento desses? Não tenho conhecimento. Desse pagamento? O senhor Alexandre Romano? Não conheço. Não conhece, né? E os senhores Roberto Trombetta e Rodrigo Morales? Eu fui conhecendo o processo que eles tinham essas notas no consórcio Novo Sempre, não os conheço. Os valores devidos pelo consórcio aos empregados da Petrobras, relacionados à Petrobras ou ao partido, cada empresa ficava responsável por fazer os seus pagamentos, o consórcio era responsável por fazer os pagamentos, o senhor sabe dizer se as outras empresas faziam pagamentos? Como eu disse, no início a OAS fazia os pagamentos centralizados de todas as empresas do consórcio. A partir de um certo momento, se eu não me engano, lá pelo meio da obra, a Carioca foi uma empresa que teve o aval do Mário Góes para ela ter uma relação direta com o Mário Góes. A partir daí, a Carioca teve a sua relação direta com o Mário Góes. Mas e a Chainha, a Construcap e a Construbase, o senhor sabe dizer se elas pagavam também? Não sei. Imagino que sim, mas não sei, não posso afirmar, porque eu também não participava do dia a dia do consórcio. Ótimo. Me parece que há alguns contratos assinados pelo consórcio, pela pessoa jurídica do consórcio, por exemplo, com as empresas de Roberto Trombetta e Rodrigo Morales. E esses contratos do consórcio foram assinados não apenas pela empresa líder, mas por funcionários de todas as empresas consorciadas, das 5. Exato. Então, essas 5 empresas, ao menos que assinaram esses contratos quando o senhor disse que eram feitos pagamentos pelo consórcio, sabiam que aquilo eram... Sabiam. Eu não sabia. Só vinha saber de contratos com o Roberto Trombetta e o Rodrigo Morales quando aconteceu a Operação Lava Jato e os documentos do SEMPS. Até porque os documentos fiscais, todos os documentos pela lei ficam com a empresa líder do consórcio, né? Então, como eu não tinha o dia a dia operacional da obra do SEMPS,
eu não sabia. Mas o senhor sabia que o consórcio estava pagando o valor que era devido por todas as empresas? Sabia. O senhor tem conhecimento de o João Vacari ter sido apresentado ou ao senhor ou ao seu pai por Paulo Ferreira? Olha, o João Vacari, ele não foi apresentado a meu pai, foi apresentado a mim, provavelmente na transição de Paulo Ferreira para João Vacari, que Paulo Ferreira foi inclusive candidato, se eu não me engano, a deputado federal em 2010, e a Carioca inclusive fez doações para a campanha de Paulo Ferreira, e aí seria uma questão natural a apresentação de João Vacari. Houve uma intercessão ou um pagamento relacionado à inclusão da Carioca na lista de convidados da Petrobras? E esse foi um outro pagamento que nós relatamos no nosso termo de colaboração. Foi um pagamento de R$1 milhão que o João Vacari uma vez me pediu. Eu pedi autorização a meu pai. Foi feito esse pagamento, se eu não me engano, em 4 prestações de R$250 mil. Foi uma pessoa de nome Albuino que trabalhava comigo em São Paulo, a qual eu pedi a ele para entregar, e ele, inclusive, tem o depoimento dele na colaboração desses pagamentos. Mas isso foi um acerto com o Vacari? Foi um pedido que ele nos fez. Eu entendi que não poderia deixar de atendê-lo por esse pedido. Conversei com meu pai, ele autorizou, porque existia uma série de obras na Petrobras acontecendo e a gente, como falei, estavam ficando de fora das obras maiores. E ele fez esse pedido, então, no contexto de inclusão da empresa na lista de convidados, é isso? Doutor, eu não sei se foi no contexto, mas aconteceu esse pedido e depois nós fomos até convidados para o FN 5, se eu não me engano, em Uberaba. Infelizmente esse convite chegou para nós de maneira muito tarde, faltando só 20 dias para a licitação, e nós então não conseguimos dar o preço. Ótimo. Obrigado. Sem mais. Senhora acusação. Obrigado. Adira Sade, a defesa, tem perguntas? Oi? Sim. A defesa de Agenor e de Léo Pinheiro. Sem perguntas. A defesa de Alexandre Correia Romano. Sem perguntas. A defesa de Edson Freire Coutinho. Sem perguntas. A defesa de Erasto Messias da Silva. Sem perguntas. A defesa de Anésio Chavinato. Sem perguntas. A defesa de José Antônio Marcílio Schwartz. Sem perguntas. Defesa de Paulo Adalberto Alves Ferreira. Sem perguntas. A defesa de Renato Souza Duque. Sem perguntas. A defesa de Rodrigo Morales. Sem perguntas. Defesa de Roberto Ribeiro Capobianco. Senhor Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão daquela empresa MTR. MTR, Gestão Empresarial Limitada. Ouvindo aqui um depoimento seu anteriormente, que consta dos autos, o senhor declarou e reafirmou aqui nessa oportunidade que o senhor tomou conhecimento desse contrato com a MRTR só no dia anterior ao seu depoimento. Perfeito. E o senhor declarou também que o senhor Luiz Fernando dos Santos Reis também não sabia Também não. desse. O senhor saberia me dizer se o senhor sabe se o consórcio usou essa MRTR, esse contrato, para pagar propina? Eu não sei dizer. Aquela outra. O senhor também declarou, tinha um papelzinho aqui. O senhor também declarou num dos vídeos que está nesses autos, senhor Ricardo, que eu queria que o senhor explicasse melhor isso. O senhor afirmou que tanto a Construcap quanto a Construbase, elas teriam recebido o convite no momento posterior. O senhor diz isso, que a Construbase e a Construcap entraram numa fase posterior. O senhor saberia me explicar o porquê disso? Sim, pode ser que eu tenha feito uma confusão, que eu sei que, por exemplo, a Construbase, inclusive, ela deu proposta na concorrência da sede de Vitória. Eu não sei da Construcap. Mas havia naquela época todo mundo fazendo muita força para entrar no chamado cadastro da Petrobras e ser convidado. A Construcap, ela conseguiu o convite para entrar na obra do Novo Simples. Não
Então, nessa ação penal 503-3800-18, depoimento do senhor Ricardo Pernambuco Backhauser Jr. Essa audiência é gravada, eu pedi para o senhor se aproximar um pouco da mesa, falar ao microfone, está na sua frente. Pode se aproximar mais. Mais? Isso. Perfeito. Pode puxá-lo também na sua direção. Senhor Ricardo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Senhor Ricardo, também é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Perfeito, isso mesmo. Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Perfeito. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Ricardo? Pretendo. Então, senhor Ricardo, também por força desse acordo, o senhor tem que dizer aqui apenas a verdade, só interessa aqui a verdade perante a justiça. E eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir, além da responsabilidade criminal, o senhor perde o seu acordo. Perfeito, entendi. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. O senhor é diretor, proprietário da empresa Carioca, é isso? Eu não sou mais diretor. Eu entrei na Carioca em maio de 97, me tornei diretor estatutário em maio de 2001, onde fiquei até maio de 2014, quando saí e fui para o Conselho Consultivo e para uma holding da empresa. O senhor tem conhecimento de ajustes entre empresas que participavam de licitações da Petrobras para vencer obras? Sim. A Carioca participava desses ajustes? A Carioca eventualmente participava porque ela não era uma empresa que tinha cadastro para participar em todas as obras. Então, em todas as obras em que a Carioca tinha cadastro, ou seja, que poderia ser convidada, ela entrava em contato? Como é que funcionava isso? Em algumas obras que a Carioca era convidada, principalmente obras prediais, como é o caso do Novo Sempre, também terminais marítimos, a Carioca conseguia algum contato com as empresas que tinham maior participação na Petrobras. Como é que era feito esse contato, senhor Ricardo? Olha, nós tínhamos um diretor da parte de óleo e gás, que era o senhor Luiz Fernando Santos Reis. Depois quem veio a sucedê-lo foi o senhor Alberto Vilaça, que eram os diretores de óleo e gás. Eles é que mantinham a grande maioria desses contatos, obviamente com sempre a minha ciência e a ciência da diretoria da empresa. Mas o senhor saberia dizer, por exemplo, se a Carioca que identificava uma obra que queria e aí procurar outras empresas, ou eram feitas reuniões independentes de ter obra que a Carioca fosse participar? Não, a gente sempre olhava o programa de investimentos da Petrobras e nesse programa de investimentos identificava quais seriam as obras possíveis, por exemplo, da Carioca participar. Né? Então, porque a gente não tinha um cadastro amplo na Petrobras. Naquela época a gente tinha cadastro em obras, como eu falei, prediais, terminais e gasodutos. Mas a Carioca participava de todas as reuniões daquele grupo de empresas ou só da que tinha interesse? Só a Carioca participava das reuniões nas quais ela tinha sido convidada para as obras, e também lá pelo ano de, se não me engano, 2010, quando estava saindo o projeto do Comperj, a Carioca foi convidada e também teve um contato também com essas empresas, mas não conseguimos nada. Mas mesmo a Carioca não participando então das reuniões periódicas, o senhor tinha conhecimento de que existiam essas reuniões? Era palavra corrente no mercado? A gente ouvia no mercado, no dia a dia do mercado, e a gente era convidado eventualmente nas obras então que nós estávamos qualificados. Quais obras, o senhor se recorda em quais obras os senhores participaram dessas reuniões? Bom, essa obra aqui do Novo Sempre foi uma das obras, né, se eu não me engano foi uma das primeiras. Teve também o terminal de Barra do Riacho, o terminal de GNL da Bahia, no estado da Bahia. Né, eu diria que são obras que me vêm agora e são obras que a Carioca fez ajuste de mercado. Nessa obra do Novo Sempre, como que ocorreu o contato, o senhor sabe dizer? Olha, essa obra do Novo Sempre, eu acho que o contato iniciou-se com o nosso diretor Luiz Fernando. Nós já tínhamos uma obra em conjunto privada com a Andrade Gutierrez, e sabendo então
de que a Petrobras iria lançar esses editais de todas essas obras prediais, foi feito esse contato, essa conversa surgiu entre o Luiz Fernando e, se eu não me engano, o Antônio Pedro, para então começarem a montar, ver e conversar com outras empresas como é que se conseguiria fazer um ajuste de mercado. O senhor pessoalmente participou de alguma reunião com outras empresas para tratar desse tema? Olha, até onde eu me lembro, não, porque o nosso diretor, o Luiz Fernando Santos Reis, é que era a pessoa indicada. Eu me lembro que eu participei de uma reunião, mas não tinha nada de Novo Sempre, já para o Comperj, que eu fui em São Paulo, na UTC, junto até com o Roberto Moscou, da nossa empresa. Me lembro dessa reunião, estavam presentes o Dalton Avancini, o Ricardo Pessoa, da Queiroz Galvão, não me engano, não me lembro, mas acho que era o Otton. Foi só essa reunião. Não tinha um dia a dia de participação na Petrobras. Mas ainda que sem participar das reuniões, por exemplo, do caso do Sempre, o senhor acompanhou tudo que aconteceu? Acompanhamos, porque o Luiz Fernando retratava isso a mim, que era o diretor comercial da empresa e acionista também, a Roberto Moscou, então sempre a gente estava a par. E o senhor sabe dizer se foi feito um acerto, então, nessa obra? Acerto. Que acerto era esse? Então, a obra do Novo Sempre, a gente poderia dividir ela em 3 etapas, né? Que foi o primeiro contato com as empresas, depois a arrumação do consórcio e, por último, o pagamento de vantagens indevidas, né? Com relação à arrumação de mercado, isso começou, então, nessa reunião, nessa conversa do Luiz Fernando com o Andrade Gutierrez, e que depois foi ampliada para uma conversa com as empresas maiores do Brasil, que a gente sabia que não deixariam de ser convidadas para esse certame. A partir daí houve uma definição de prioridades, quem gostaria de estar em qual posição. A Carioca, até pela obra do Sempre, ser no Rio de Janeiro, onde ela tem grande parte da sua operação, eu diria majoritariamente a sua operação, se colocou para ficar no Sempre. A Odebrecht, a Camargo Correia e a Rotif ficaram na obra da 7